paz do Senhor a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Pastor Davi Passos aqui para mais uma lição de número 7 do primeiro trimestre de 2025, que temos aqui o tema A Natureza Humana e Divina de Jesus. Então, nesta lição, nós temos aqui o texto áureo que se encontra em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz assim o texto bíblico, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Verdade prática que a nossa lição nos traz o seguinte texto, diz o seguinte: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Na nossa leitura em classe, encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4, e Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí com a sua lição ou também com a sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11 diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos 3 objetivos para apresentarmos esse tema. O primeiro objetivo é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo, é mostrar as heresias contra esse ensino, ali do nestorianismo, monofisismo, e o terceiro objetivo é identificar o perigo dessas heresias hoje. Então, aqui, falando da natureza humana e divina de Jesus, a nossa introdução da lição diz o seguinte: uma vez estabelecido definitivamente a cristologia em Niceia, em 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, 2 pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então, quando falamos aqui sobre a natureza humana e divina de Jesus, nós vemos que nada foi mudado na encarnação. Portanto, ele é o perfeito homem, como diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o Cristo Jesus homem, e também o perfeito Deus.
em toda a plenitude, como fala Colossenses capítulo 2, versículo 9, ali quando diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o Senhor Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E esta verdade é revelada com clareza no Novo Testamento. O Jesus homem é o tema do capítulo 3 e o Jesus Deus no capítulo seguinte. Então, essa doutrina, ela é conhecida hoje como unio personalis. Do latim quer dizer literalmente união pessoal, tá? E teologicamente significa a união das duas naturezas na pessoa de Cristo. Então, uma vez definida para sempre, a cristologia ali de Niceia, em 325, e a trindade na de Constantinopla, em 381, surge várias especulações, né, teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Então, aqui no primeiro tópico da nossa lição, nós encontramos o seguinte tema: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quando falamos sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, nós vemos que só nesse tema aqui nós já vemos algo importante, né? Que Jesus, ele é o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. E isso é uma verdade com abundantes e irrefutáveis provas na Bíblia, né? O ensino aqui que a Bíblia nos traz sobre a doutrina unio personalis, né? Então, o que esse ensino, o que a Bíblia nos traz sobre esse ensino, ou sobre esta doutrina unio personalis, né? Então, nós vamos ver aqui, primeiro ponto da nossa lição aqui, do primeiro tópico, fala sobre a descendência de Davi segundo a carne. Então, vamos lá. Lendo da lição, diz o seguinte: o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, de Lucas também. Tá? Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano divino das duas naturezas do Senhor Jesus. Então, quando estudamos o capítulo 3, que o Senhor veio ao mundo como o perfeito homem, né, que diz ali, veio em carne, ou seja, como fala em João capítulo 1, versículo 14, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o apóstolo João, ele retoma o tema mais adiante em suas epístolas lá, quando nós vemos em 1 João, capítulo 1, né? 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o 3, e depois 1 João, capítulo 4, versículo 2 ao 3 também, e 2 João, versículo 7. Então ali, isso sem contar as inúmeras passagens do Novo Testamento, que mostram de maneira direta e também indireta Jesus como ser humano perfeito, homem completo em toda a sua natureza humana, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ali diz, Jesus Cristo, homem, né? E ainda fala lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, e 1 Pedro 2, versículo 22, ali também fala sem pecado, homem e sem pecado.
Então, estudando ainda o capítulo 4, a divindade de Cristo, como a Bíblia revela essa verdade, tanto de maneira direta como também de maneira indireta, por meio dos seus atributos e das suas obras divinas, né? O Senhor Jesus não é metade Deus e metade homem, e nem uma mistura dessas duas naturezas. Não, não é isso que o Novo Testamento ensina. São inúmeras passagens que ensinam a humanidade e a divindade de Jesus. Então vamos lá. Na lição diz aqui, no número 2 do primeiro tópico, fala: declarando filho de Deus em poder. Então, essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. E mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como a adoção de filhos, e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo conclui: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Então, aqui nós vemos a unio personalis no Novo Testamento. Então, a doutrina das duas naturezas de Cristo, a humanidade e a divina, é um ensino essencialmente bíblico, mas a sua definição teológica só ocorreu no ano de 451, lá no concílio de Calcedônia, né? Então, Jesus, ele andou entre nós, apresentou todas as características do ser humano, né? Do ser humano, exceto o pecado, e também manifestou a sua glória como Deus. Então, ele é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem, como diz Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, e Romanos capítulo 9, versículo 5. Então aqui nós temos as duas naturezas, a humana e a divina, em uma só pessoa. A pessoa de quem? Pessoa de Cristo. Aparece ainda de maneira expressa e direta quando nós lemos João capítulo 1, versículo 14, Romanos 1, 3 e 4, e Romanos 9, 5, e Filipenses 2, 5 e 6, que nós vamos aqui estar comentando com os irmãos esse versículo. Primeiro, João capítulo 1, versículo 14. O que diz ali essa passagem? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A terceira cláusula de João capítulo 1, versículo 1, né? Ali que fala, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. E mais adiante, no versículo 3 do capítulo 1 de João, ainda diz, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 3 do capítulo 1 de João. Então, nessa encarnação, ele não deixou de ser verbo, não deixou de ser verbo eterno, e nem deixou a sua natureza divina. A expressão, e o verbo se fez carne, significa que ele veio como homem, assumindo a natureza humana em toda a sua completude, identificando-se com o gênero humano, né? Possuindo corpo, alma e espírito.
O verbo grego para habitou entre nós é xenó, que quer dizer ali habitar em tendas, tabernacular, né? No Novo Testamento, ou quer dizer acampar em tenda, levantar uma tenda. Quando olhamos na Septuaginta dizendo isso. Então esse verbo pertence ao mesmo campo semântico do substantivo xené, né? Que quer dizer tabernáculo ou tenda, né? Ou cabana, tá? Então trata-se, pois, de morada provisória. Ele ali diz respeito ao período temporário do ministério terreno do Senhor Jesus. Então nota que a sua glória como a do unigênito do Pai, né? Como diz ali o escritor, não pode ser a glória absoluta, pois ela só podia pertencer ao estado pré-existente dele e a sua condição subsequente de sua exaltação na sua glória revelada, né? Sob as limitações humanas, nele mesmo e nós que o observaram. Então, trata-se da mesma glória divina revelada no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, e também em 2 Crônicas 7, 1 e 2. Essas passagens, joanina, elas reúnem ali na mesma pessoa de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Então, aqui, nós temos aqui, né, essa interpretação de João, né? E também temos aqui Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, como nós lemos aqui na lição, que diz: este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus como poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, há quem afirme que essas palavras, né, consiste em um hino ou credo sobre Jesus anterior a Paulo. Então, esses dois versículos declaram a sua verdadeira humanidade junto à sua verdadeira deidade, tá? A expressão da descendência de Davi, segundo a carne, como diz aqui Romanos capítulo 1, versículo 3, que nós lemos aqui, né? É uma referência aos ancestrais de Jesus, que ele veio de uma família humana de carne e osso, e que vivia entre o povo de Israel. A sua genealogia, ela se encontra ali em Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 16, e também se encontra em Lucas capítulo 3, versículo 23 até o 38, tá? Então, Jesus, ele foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo, como fala Mateus capítulo 1, versículo 20, e Lucas capítulo 1, versículo 35. E aí está o elo humano divino das duas naturezas do Senhor Jesus. Então, o versículo designado ali, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, afirma aqui, indica que Jesus era Filho de Deus em seu estado pré-encarnado, como fala 2 Coríntios 8 e 9 e Filipenses 2 e 6. Então, o seguiu ali sendo após a encarnação. Então, essa expressão aponta a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras ali, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Espírito de santidade, ou também ali
de santificação, como fala a revista Almeida, a revista corrigida, tá? Então, aqui nós vemos que não diz respeito ao Espírito Santo, mas ao Espírito de Cristo, como o lugar da natureza divina pertencente à sua pessoa. Não se refere ao Espírito Santo, mas à descrição ética de Cristo. Assim como, como diz, né? Katasarka, que o descreve fisicamente. Outro texto que também a lição nos apresenta é Romanos capítulo 9, versículo 5, que fala, nós lemos aqui antes, né, que diz, deles são os patriarcas e também dele descende o Cristo, tá? E também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então aqui a questão nessa passagem é quanto à pontuação, porque na antiguidade não havia sinal gráfico de pontuação. A escrita antiga hebraica, aramaica e grega, latina e outras línguas, muitas vezes não deixavam espaço entre palavras ou sentença, e a pontuação até no século VII, né? Até no século VII depois de Cristo ainda era esporádica, né? Então, a vírgula, ela foi introduzida na língua grega por volta do século IX. E o ponto de interrogação, né? Ou um ponto antes, né? Um pouquinho antes. Então, essa forma de escrita sem separação de palavras, sentenças, é chamado de scriptio. Continua ainda, tá? Só depois do século XI é que aparece ali separação entre palavras, a começar pelos manuscritos latinos. Então, a construção grega nessa passagem permite duas formas de pontuação. A forma alternativa, que é o Cristo, ponto. Deus, o qual é sobre todas as coisas, seja bendito para sempre, tá? E fraseologia similar. Então, versões segundo essa linha de pensamento é incomum, mas é a forma predileta dos arianistas, porque se adequada ao seu pensamento heterodoxo. Então, os editores agora ali da tradução do Novo Mundo, né, que é da Testemunha de Jeová, se aproveitam dessa situação para adaptar o texto às suas crenças e traduziram assim: a eles pertence os patriarcas e deles descendeu o Cristo, segundo a carne. Deus que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Então essa é a tradução, né, dos Testemunhas de Jeová. E nessa linguagem não afirmam Cristo como Deus. Mas isso vem do Novo Testamento interlinear, grego e inglês, tá? Chamado de emphatic diaglot. Então, o diaglotão enfático, né? O diaglotão enfático em português é mais fácil de falar. Publicado em 1864 por Benjamin Wilson. Então, um unitarista, membro do grupo arianista, cristadelfiano, hoje editado pelo Movimento das Testemunhas de Jeová. Segundo Bruce Metzger, o texto é um ancestral da tradução do Novo Mundo, ou dessa literatura que os Testemunhas de Jeová usam hoje. Então, algumas versões truncaram a segunda parte dessa passagem. A versão católica bíblica do Peregrino traduz: de sua linhagem, segundo a carne, descende o Messias. Seja para sempre bendito o Deus que está acima de tudo. Amém.
E a Bíblia, edição pastoral, diz: e deles nasceu Cristo segundo a condição humana, que está acima de tudo. Deus seja bendito para sempre. Amém. Então, quem se interessa geralmente por tradução similar são editores heterodoxos, como as Testemunhas de Jeová. Apesar de ser uma tradução possível, não é natural, explica Robertson, né? Ele diz: esta é uma maneira natural de tomar o sentido da oração, cuja pontuação própria e literal é a seguinte: o qual é sobre todas as coisas Deus bendito pelo século. A interposição de um ponto e seguido depois de um sarca ou de um ponto e vírgula e a iniciação de uma nova oração para a doxologia tem um resultado muito brusco e forçado. Então, ao descrever os privilégios de que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, o apóstolo conclui: deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Então, o Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Olhando para Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 8, aqui nós vemos o seguinte. Ali diz: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, olha só que interessante. No terceiro ponto, aqui do primeiro tópico, nós vemos um título, o antigo hino cristológico, né? Então diz aqui, o texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morphe, que quer dizer forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Então, essa passagem, né, que nós vemos, Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, né, é parte de um antigo hino cristológico. O texto, ele está dizendo que, embora sendo Jesus Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. Então, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Então, Paulo, ele está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Lá, como diz João capítulo 1, versículo 1 até o 14. Então, o apóstolo, ele está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Então, o termo grego morphe, né,
que quer dizer forma, como nós lemos aqui na lição, usado pelo apóstolo Paulo, sendo na forma de Deus, como diz o versículo 6, ali indica essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus, como diz aqui na lição, tá? No segundo tópico da nossa lição, nós temos o título As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza. Então, pelo menos 2 heresiarcas se destacam nesse tema das duas naturezas de Cristo. Nós temos o Nestório, né, e o Eutico. Então vamos lá. Quem foi Nestório? Primeiro ponto aqui da lição. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla em 428 e até 431. E Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, né? Mãe de Deus, em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptadora de Deus. Então, Christotokos, né? Mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, tá? E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo, né, era uma contradição em si mesmo, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta. A popularidade do termo mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias de arianismo. Então, nós temos aqui os primeiros, né? Os nestorianismo. O que são os nestorianismo? Na lição diz, Nestório defendia a formulação dos pais niceno, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno. Constantinopla, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra eles. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege e imperador o exilou. Então, aqui, quando falamos do nestorianismo, né, as controvérsias nestorianas, elas enfocavam duas questões. Então, o Theotokos, como nós falamos aqui, e a dupla natureza de Cristo. Então, o termo nestorianismo provém de Nestório, né, patriarca de Constantinopla, entre 428 até 431. E ele nasceu possivelmente em 381 na Síria e viveu como monge, né, e sacerdote em Antioquia, quando adquiriu fama de piedade e eloquência. Pelo que em 10 de abril de 428 foi eleito para a sede episcopal da capital, Constantinopla, de grande importância política e eclesiástica. Então, quanto ao seu principal opositor, Cirilo, né, de Alexandria, ele nasceu ali entre 370 e 380. Assumiu a liderança eclesiástica em 412. Então, o nestorianismo afirmava que havia duas pessoas, a divina e a humana, vivendo juntas em Jesus Cristo. Mas Nestório tomou partido na controvérsia sobre Maria ser chamada de Theotokos ou
termo grego que literalmente significa receptora de Deus. Equivocadamente popularizada como mãe de Deus, né? Então, seu grande desafio foi Cirilo, bispo de Alexandria, principal expoente da palavra, né, Theotokos, como mãe de Deus. E segundo Paul Tillich, Nestório, né, foi o mais inocente dos hereges. Na verdade, tornara-se vítima da polêmica entre Bizâncio e Alexandria. Nestório discordava do título dado a Maria como mãe de Deus. Ele sugeriu Theotokos, que é receptora de Deus, né? Ou Christotokos, que quer dizer mãe de Cristo. Seu objetivo ali era distinguir claramente que o homem Jesus, nascido de Maria, estava unido a Deus. Então, a popularidade do termo Theotokos, né, impediu o êxodo de Nestório, apesar de estar ali correto pela ótica teológica, mas além da reação contrária na capital e em muitos lugares, até a Alexandria. Então, sobre as duas naturezas, né, ali de Cristo, o que ele dizia era o ensino da tradição de Antioquia. O termo homem em Jesus descreve uma das naturezas e o termo Deus, ou Logos, né, a outra, né, a outra natureza. Então, foi por causa dessa ideia que Nestório passou para a história como heresiarca, né? Foi considerado herege pelo Concílio de Éfeso em 431. O terceiro concílio geral depois de Niceia e Constantinopla. E depois foi banido, né, em 436, onde não teve o direito de se defender. Foi vítima do seu opositor. Cirilo de Alexandria, tido pelos historiadores como um bispo sem escrúpulos. Quando Nestório chegou a Éfeso, o concílio já estava terminado e ele julgado, condenado e sentenciado. Mas há quem afirma, e não são poucos, que esse pensamento era uma caricatura do ensino dele, que não foi isso que ensinou. Teria sido uma acusação injusta promovida por Cirilo de Alexandria. Então, foi redescoberta em 1895 na Biblioteca Patriarca de Korçanis, atualmente Konak, na Turquia, a obra completa de Nestório, o Liber Heraclitis, né? Uma apologia à sua doutrina e posição pessoal. Escrita nos últimos 20 anos da sua vida, ela foi publicada pela primeira vez em 1910 e por esse documento, pela primeira vez tornou-se possível uma visão do pensamento original de Nestório para além das disputas em torno do Concílio de Éfeso, levando consequentemente, né, a sua revalorização, que ainda não está concluída, tá? Então nós temos aqui o terceiro ponto, o monofisismo. Ali a lição diz, o termo vem de duas palavras gregas, monos, que é único, e physis, que é natureza. Então, seu principal expoente foi Eutico, né? Também conhecido como Eutique, né? Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, né? O sentido de amalgamar não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem, tá? Essa doutrina foi condenada no Concílio de
Calcedônia em 451. Então nós temos aqui a ilustração, né? Primeiro, o bronze é uma liga de cobre e estanho, do modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura de cores azul e amarela. Assim, como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Isso aqui é a primeira ilustração, né? Segunda ilustração, nós temos aqui na resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Então, quando falamos do monofisismo, né? Monofisismo, no concílio de Éfeso, em 431, não deixou claro como funciona, né? O relacionamento entre o homem e o divino em Cristo, tá? Afirmamos que o verbo de um modo indizível e inconcebível uniu a si mesmo a carne hipostaticamente animada por uma alma racional e assim se tornou homem. Então, o unio personalis é, em grego, hipóstasis, né? Que é hipóstasis, ou hipo, sob, e do verbo istemi, que é colocar, firmar, né? Então, nas discussões teológicas sobre a doutrina da Trindade, o termo era usado como sinônimo de ousia, né? Essência ou ser. Então, com relação a Jesus, significa a união de duas naturezas, a divina e a humana. Então, o vocábulo aqui, monofisismo, né? Ou monofisista, né? Monofisita, né? Provém de duas palavras gregas. Mono, que quer dizer uno, né? Único, e physis, que quer dizer natureza, tá? Então, esse termo é genérico e passou a ser usado posteriormente para indicar os grupos que defendiam a doutrina de que Cristo possuía uma só natureza. Trata-se da doutrina que defende que naturezas divina e humana de Cristo estavam amalgamadas numa única natureza. Então, o sentido ali dessa palavra amalgamar, né, não é o de unir, não se trata de união, mas de mistura, tá? De fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, né? Nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Então, é o que nós vimos aqui, né, nas ilustrações, né? Eutico ou Eutike, né, como era também chamado o monge de Constantinopla, lá em aproximadamente 378 até 454, ele foi o principal expoente dessa doutrina. Por isso, o monofisismo é também conhecido como eutiquianismo, tá? Que vem de Eutico, né? Então, a sua intenção era o quê? Combater o ensino de Nestório, mas caiu em outro erro. Em termos históricos, ele é considerado fundador de uma forma extremada e praticamente docética de monofisismo, ensinando que a humanidade do Senhor havia sido totalmente absolvida por sua divindade. Então, esse era o pensamento radical ensinado pela escola alexandrina. Mas Roma e Antioquia discordava dessa ideia. Eutico foi convidado a desculpar-se diante do patriarca ali de Constantinopla, Flaviano, né, quando foi condenado em 22 de novembro de 448, numa reunião do Sínodo Permanente. Tá? Então nós temos aqui. Agora, no número 4, nós temos o Concílio Calcedônio.
Aqui a lição diz o seguinte: essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo e Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Então, nós temos aqui, diante das controvérsias nestorianas e eutiquiana, o imperador Marciano, sucessor de Teodósio I, ele convocou ali o concílio da Calcedônia, tá? Que teve início em 8 de outubro de 451. 20 anos depois do concílio de Éfeso. Então, o credo de Calcedônia é uma resposta ao nestorianismo e o monofisismo, como segue ali, dizendo: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpo consubstancial, o homoísios, ou ao Pai, segundo a divindade, o consubstancial a nós, segundo a humanidade, e em todas as coisas semelhante a nós, exceto o pecado. Então, gerado segundo a divindade antes do século pelo Pai e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação. Gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos, em grego, Theotokos. Então, um só e mesmo Cristo, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substâncias. Então, ali, como diz, hipóstase, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito. Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Então, assim, o nestorianismo e o monofisismo foram rejeitados em Calcedônia. E essa declaração fala a respeito das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nem de homem em Deus, como nós lemos aqui na lição. A distinção, ela é precisa entre natureza e pessoa. O Deus homem é resultado da encarnação e trata-se de uma só pessoa com duas naturezas, humana e divina. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. E o resultado ali desagradou os representantes do Oriente. Os delegados de Alexandria não assinaram a declaração final. E a reação oriental contra a Calcedônia contribuiu para a divisão entre o Oriente e o Ocidente. Jacó Baradeus,
e seus seguidores rejeitaram a decisão desse concílio, e a Igreja Nacional da Síria, né, é conhecida como jacobita, ainda hoje mantém o monofisismo, que é defendido nas igrejas cóptica, armênia, abissínia e jacobitas, né? Então assim ficou definido de uma vez para sempre a doutrina das naturezas de Cristo, humana, plena, perfeitamente divina, e ambas as naturezas permanecem intactas, tá? Então nós temos aqui o terceiro tópico. Nós temos aqui a lição. Ela diz, né, no terceiro tópico, o monorfisista. Quando ali o perigo dessas heresias da atualidade? Primeiro, o monofisista. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestoriano, houve reação Jacob Baradeus, né? Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como a tradição jacobita. Então, foi o que eu expliquei aqui, né? O kenoticismo também vem do verbo keno, né? Que significa esvaziar. Então, a doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía atributos divinos, mas escolheu não usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas mais na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis, né? É o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão da sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Agora nós temos aqui, no terceiro ponto do tópico 3, a mariolatria, né? A mariolatria. A lição diz, o catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, né? Ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Então precisamos cuidar com essas heresias, né? Aqui no sinopse terceiro, aqui diz, as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação de nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Então, vamos para a conclusão. A nossa lição diz o seguinte: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Niceia, em 325, e de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas, tá? Então, precisamos estar atentos para não cairmos aí em nenhuma armadilha, né, de interpretação errada das Escrituras. Vamos para o nosso questionário. Na primeira questão, nós temos a seguinte: cite 3 passagens bíblicas que mostram diretamente as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Então, nós temos aqui, resposta: Romanos 1 e 3, Romanos capítulo 1, versículo 4 e Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Segunda questão: qual o pensamento nestoriano sobre as duas naturezas de Cristo?
Resposta. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Terceira questão. O que ensina o monofisismo de Eutico? Resposta. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, né? Nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Quarta questão. Quais ramos do cristianismo não reconhecem o credo de Calcedônia e mantém ainda o monofisismo de Eutico? Resposta. São as igrejas ortodoxas, cópticas, armênias, abissínia e jacobitas. Quinta e última questão diz o seguinte: mostre como Jesus agiu como Deus estando na terra. Resposta. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 7 e Lucas capítulo 7, versículo 48. Recebeu adoração, como diz Mateus 8 e 2, Mateus 9, 18, Mateus 15, 25 e João capítulo 9, versículo 38. E repreendeu a fúria do mar, como diz Mateus 8 e 26 e 27 e Marcos 4 e 39. Então, assim, nós finalizamos essa 7ª lição, né, do primeiro trimestre de 2025. Que Deus venha abençoar a todos os professores, a todos os alunos, que você possa ser abençoado por Deus na sua preparação de aula e também ali no seu lecionamento, né? Que Deus venha abençoar a todos. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber aí semanalmente estudos bíblicos doutrinários e também da escola dominical. Amém? Pai querido, Pai eterno, te agradecemos por esta aula, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela está ao nosso alcance para nos revelar, Senhor, toda a verdade e para que nós possamos combater, Senhor, contra as falsas doutrinas, as heresias, Senhor, que tem muitas das vezes minado, Senhor, a vida de muitas pessoas. Abençoa cada professor, abençoa, Senhor, a cada aluno, a cada um que vai, Senhor, ouvir e participar e usar este vídeo como um estudo bíblico. Pai, nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.